Obrigada. Boa noite. Primeiro, eu queria pedir para, caso alguém esteja com o celular, para ou desligar ou colocar no modo silencioso, tá? Para começar hoje, a gente vai ler o livro Fonte Viva, o capítulo 37. Na obra regenerativa. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, orientai-o com o espírito de mansidão, velando por vós mesmos, para que não sejais igualmente tentados. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Se tentamos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro, com aguilhões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos. Se lhe destacamos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos felizes. Se opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu a outrem, apenas aumentamos a percentagem do mal em derrendo da dor. Se lhe aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime. Se permanecemos indiferentes, sustentamos a perturbação. Mas, se tratarmos o erro do semelhante como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos, na realidade, concretizando a obra regenerativa. Nas horas difíceis em que vemos um companheiro desempenhar-se nas obras interiores, não olvidemos que, para auxiliá-lo, é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Se não é justo atirar petróleo às chamas com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura as chagas com a projeção de perfume. Sejamos humanos antes de tudo. Abeiremo-nos do companheiro infeliz com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Situemo-nos na posição do acusado e reflitamos se, nas condições deles, teríamos resistido às sugestões do mal. Relacionemos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo, com imparcialidade e boa intenção. Toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. De outro modo, será sempre fácil zurzir e condenar para cairmos com certeza nos mesmos delitos, quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação. Vamos à prece. Senhor, Mestre, queridos amigos espirituais aqui presentes, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de mais uma segunda-feira, agradecer por cada pessoa que está aqui. Pedimos nesse momento que os amigos espirituais possam nos acalmar para que possamos conseguir prestar atenção na palavra do nosso querido amigo Ari. Obrigado, estejam conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Passa por fora. Boa noite a todos. Tirar um pouquinho a máscara, que vou ficar um pouco de distância aqui da nossa amiga, da nossa irmãzinha ali, que eu me aproximei dela porque é minha neta, então mora próximo. E estamos com as janelas abertas, então nós podemos ficar um pouquinho sem máscara. Voltando a alguns anos, parece que agora a gente pode fazer referência em termos de pandemia, né? Antes da pandemia, da Covid, a nossa procura à casa espírita
pela primeira vez, a busca era por um consolo e para esclarecimentos. Normalmente, no consolo, estava incluída a situação nossa de enfermidade, física, emocional, espiritual, não importa. Havia situações onde as pessoas, mesmo em situações difíceis, aguardavam os médicos, depois de várias buscas sobre diagnoses, o médico dizia: você acredita em Deus? Isso nos levava ao pensamento de que nem ele estava sabendo o que realmente nós tínhamos. Então, nós buscávamos tratamento espiritual, né? E aí nós vínhamos a uma casa religiosa, espírita, ou evangélica, ou cristã, na busca de Deus para nos tratar. Com o passar do tempo, com a situação do planeta, trabalho, estresse, relacionamentos difíceis, dificuldades no trabalho e em outras situações, nós passamos a buscar esse consolo na parte emocional. Vindo a pandemia, essa parte, essa busca do emocional acresceu, além da busca física e emocional e espiritual. Então, as nossas casas tiveram aí uma grande procura. No caso da nossa casa na Irmontes de Castro, nós paramos o trabalho nessa área presencial, mas não paramos em momento algum em atendimentos online, através das tecnologias que surgiram pela ciência. Então nós utilizamos, e ainda o fazemos até hoje, o uso dessas tecnologias, WhatsApp, Facebook, não importa, telefone, plataforma, Zoom, etc. Então, o diálogo fraterno que nós necessitamos realizar com as pessoas, até hoje são realizados, e agora mais intensamente, de forma presencial. Então, quando falarmos de atendimento fraterno na casa espírita, vamos falar de maneira geral, porém sempre dando o exemplo da nossa casa, que é o objetivo, né? Porque quando nós quisermos saber detalhes desse tema, nós temos uma bibliografia muito vasta, né? Poderia citar aqui, por exemplo, 2 livros, né? Um deles é Atendimento Fraterno, do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, e o outro é Diálogo Fraterno, pelo psicólogo espírita Marlon Reikdown. Além disso, nós temos na internet, né, Facebook, YouTube, muitas palestras e seminários. Palestras, por exemplo, de Rossandro Kingsley, palestras desse que eu citei do livro Marlon Reikdown, seminário do Projeto Manuel Filomeno de Miranda. A gente procurando pela internet, nós temos um material extenso, grande, além do material distribuído, né, pela Federação Espírita Brasileira. Então, essa atividade na Casa Espírita, ela é realizada por sugestão e orientação da Federação Espírita Brasileira. Mas eu deixei aqui, nosso pouco tempo, para a gente talvez tirar algumas dúvidas sobre o assunto de forma resumida. Talvez estas sejam as nossas dúvidas.
que é essa atividade? Né? O que ela busca? Como é realizada? O que se espera dela? Qual o objetivo? Quem são os atendentes dessa atividade? E como ela é realizada? Eu acho que quando nós tivermos informações sobre essas perguntas, eu creio que a gente vai ter um material bom para poder ou entrar num curso da casa sobre atendimento fraterno, ou fazer atendimento, buscar atendimento fraterno dentro das nossas necessidades. Por falar em nossas necessidades, todos nós temos necessidade, né? Todos engajados no planeta somos enfermos, quer sejam física, emocional, espiritual, nós somos, senão nós não estaríamos nesse planeta. Mas ocorre que a gente às vezes está um pouquinho enfermo, às vezes está um pouquinho, está mais grave. Então essa situação de gravidade, cada um pode definir a sua situação, né? Não podemos, de hipótese alguma, entrar nessa seara pessoal. Então, como é que nós sugerimos que as pessoas busquem esse trabalho, esse acolhimento? Em muitas das situações de nossa enfermidade, nós achamos alívio e solução por meio de reunião pública, por exemplo, por meio de um culto, de uma missa, de um trabalho de assistência social. Ou seja, então nós nos aliviamos com essa postura. Com o conhecimento que nós temos da doutrina, a gente também acha nossas soluções para os problemas. Mas quando estas buscas não forem suficientes, então nós precisamos de uma ajuda mais individual, de um acolhimento mais próximo, com mais detalhes. E aí a gente tem, numa casa espírita, a possibilidade de ser atendido. Atendimento fraterno é um diálogo fraterno. A gente já utiliza isso? Sim. Com nossos filhos, nossa esposa, maridos, amigos, fila de banco, no hospital. A gente faz uma conversa fraterna. Porém, quando a gente se refere a atendimento fraterno na casa espírita, é uma atividade que é realizada com técnicas e procedimentos previstos pela federação. Então, nós temos cuidados adicionais no momento de fazer essa atividade. Somos preparados, cadastrados para poder sermos atendentes fraternos. Poxa, mas é tão complicado assim? É sensível. Não só complicado, como é sensível. Poderíamos até citar certas situações onde a gente pode, em vez de atender fraternalmente, complicar um pouco mais as coisas. Chega uma pessoa e diz assim, meu marido briga muito comigo, me maltrata, etc. e tal. E aí, se eu colocar meu conteúdo pessoal, se eu tiver essa experiência, ter passado por isso, eu vou informar a pessoa, vou orientar em função da minha experiência. E aí eu posso até dizer assim, então separa, está previsto na doutrina separar. E a pessoa chega em casa e fala assim, olha, eu vou me separar porque a casa Nair Montes de Castro disse que é para eu me separar. Isso é grave, muito grave, né? Como por outro exemplo, a pessoa às vezes chega no atendimento e se o atendente não tiver cadastrado, tiver preparado, a pessoa diz assim, olha, eu queria um atendimento, mas na realidade a dúvida é para uma amiga, que ela mora longe e tal, e essa amiga, ela está pensando em fazer um aborto. E aí o atendente, não preparado, não, diz para ela que ela não pode fazer isso, isso é um crime, ela vai matar um ser humano. E essa pessoa caiu em prantos, porque isso foi um caso
que o Marlon Reikdal citou em sua palestra, que ocorreu lá em Curitiba, e essa pessoa que estava sendo atendida caiu em prantos e passando mal, etc., porque na realidade ela estava envergonhada de dizer que era ela que já tinha feito. Então vejam como as situações são cuidadosas, né, no momento do atendimento fraterno. Bom, então, como eu já disse, é um diálogo fraterno. Busca, através desse diálogo franco e fraterno, oferecer na casa espírita. Mas ali vocês também estão fazendo online. Só que quando a gente faz online, nós usamos impessoalidade e citamos a casa espírita que nós pertencemos. Então nós estamos em nome de uma casa espírita. Vou dizer mais tarde porque que é importante nós fazermos o atendimento em nome da casa espírita e em nome da doutrina espírita. Oferecer a oportunidade de a pessoa expor livremente, em caráter privativo. Ou seja, não podemos fazer o atendimento com outras pessoas próximas. Hoje a gente se precavê em relação a um local fechado. Então a gente faz num ambiente onde as portas são abertas, mas mantendo uma certa privacidade. Onde a pessoa expõe suas dificuldades. Será que a pessoa chega pela primeira vez, vê o Ari, mesmo que o Ari tenha uma entrada, feito um acolhimento inicial, a pessoa vai começar a falar de certas particularidades, intimidades? É claro que não. E nem nós vamos exigir isso. Então ela vai começar a falar o principal motivo que a trouxe à casa. Esse é o motivo que ela precisa de uma orientação da casa. De repente, num momento lá do atendimento, que leva 40, 50 minutos, ela pode se sentir um pouco mais à vontade e expor algo um pouco mais íntimo. Confiar, digamos assim, né? Que os atendentes, quando fazem o curso, são preparados para, à medida que sair daquele atendimento, apaga, esquece. Primeiro, pela privacidade. Segundo, porque se a pessoa ouvir, fizer um atendimento, a pessoa muito doente ou muito grave emocionalmente, chorar inclusive, ou dizer que já tentou suicídio há meia hora atrás, se nós guardarmos essa situação, nós não vamos conseguir dormir. Então o atendente tem que ter realmente um curso, tem que ter prática, tem que ter discernimento para agir em determinadas situações. Ele tem que ser frio? Não. Tem que ser emocional? Não. Mas ele tem que ter empatia. Ou seja, ele tem que usar do mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele tem que entrar na situação do próximo, mas não se envolver. Porque senão a pessoa chega para o atendimento, começa a chorar, o atendente chora também. Ou ele chega e diz assim, olha, eu matei 2 pessoas. E aí? Você tem que fazer uma cara de pastel, não sei bem qual seria, de bolo. Frieza? Não. Tranquilidade. Que aquela pessoa vai esperar dele uma orientação da doutrina. Então, se ele já interferir logo, nossa, você vai ser preso. Então, é um trabalho sensível, importante, porém, com conhecimento da doutrina, com cursos, preparação, é muito gratificante. Muito gratificante mesmo. Continuando. Após isso, após a pessoa informar suas dificuldades, dá as orientações da doutrina espírita. Não são orientações do atendente. Estímulos, isso sim, pode ser, de que esteja precisando, com base na doutrina espírita, para a compreensão dos seus problemas, ou seja, quem vai resolver o problema é o atendido,
A doutrina não vai resolver o problema da pessoa. Nós não vamos, os atendentes não vão resolver o problema da pessoa, porque ninguém tem capacidade para isso. Só teve um atendente fraterno, eu ia deixar para o final, vou falar logo. Só teve um atendente fraterno no planeta que consolava, esclarecia e atendia com toda a sua brandura e humildade. Jesus Cristo foi o único atendente completo, perfeito que nós tivemos. Para a compreensão dos seus problemas, ou seja, então, nós vamos ver mais adiante os objetivos do atendimento, que um deles é que a pessoa às vezes não está entendendo o problema que ela está passando. E o atendente pode, no momento, focar melhor no problema da pessoa e dizer o que a doutrina fala sobre isso. E encaminhá-la aos tratamentos, se for necessário, né? Então, se a pessoa tem um problema físico, nós temos um dia da semana, que é um problema físico sério. Se for um problema físico, mas não tão sério, pode ser encaminhada para reunião pública. Se for um problema emocional sério, ela pode ser encaminhada para o tratamento na quinta-feira. Se for um problema emocional que ela possa, ao longo do tempo, assistindo reunião, trabalhando na casa, na assistência social ou outro trabalho, que é muito gratificante também, estudando na casa, vocês têm diversos encaminhamentos. Ela poderá sentir o alívio. Eu já citei a atividade da casa, mais adequados às suas necessidades. Os objetivos. Já falamos que o primeiro deles é acolhimento. Mas acolhimento a casa já faz. Todos que adentram a casa na Irmã Monteiro de Castro são recebidos com todo carinho, né? Com toda a dedicação, com todo o amor pelos pessoal da recepção. Desde lá no começo do portão, quando a pessoa coloca o álcool, mede a temperatura, nós já recebemos o carinho, tanto daquela pessoa quanto do plano espiritual. Esse acolhimento é importante. Quando caminhamos, continuamos recebendo acolhimento das pessoas que estão na recepção, de quem está aqui, o boa noite que a pessoa dá com todo carinho. Às vezes as pessoas não respondem, mas porque estão cansadas, não tem problema nenhum. Não tem problema, às vezes não precisa responder. Então, o acolhimento é feito na casa, em vários trabalhos da casa, nos estudos, né? Nos trabalhos todos da casa. Então, o atendimento fraterno também tem um acolhimento inicial. Como é que nós fazemos? De diversas formas. Eu, por exemplo, costumo dizer quem sou eu, dizer que eu sou da casa Nair Monteiro de Castro, que a conversa será privada, privativa, franca, sincera, e que as orientações que vierem da minha parte serão oriundas da doutrina espírita. Porque se eu adentrar uma casa espírita, eu espero o quê? Receber orientações da doutrina espírita. Certo? Ou seja, não serão do atendente da terra. Orientação. É importante a pessoa, o atendente, fazer uma análise da situação, ou seja, ouvir. Mais importante no atendimento são 2 ouvidos que eu tenho, e eu só tenho uma boca, então eu vou ouvir mais do que eu vou falar. Aí tem pessoas que dizem assim durante o curso: poxa, mas eu falo pra caramba. Mas no trabalho você vai se policiar. Não tem problema nenhum. Eu não tenho condições. Todos nós temos condições. Todos nós temos condições. Depois de uma preparação, todos temos. Então, a pessoa vai ouvir, vai fazer certas perguntas, porque muitas das vezes a pessoa vem ao atendimento por outra pessoa. Meu filho, ele é homossexual. Vamos lidar com homossexualidade, transexualidade, né? Às vezes, claro que hoje
país já está bem evoluído nessa parte. Mas, às vezes, tem famílias que não lidam bem com esse assunto. E aí, a pessoa vem na busca de esclarecimento, orientação, alívio. E aí cita a situação. Só que quem está sendo atendido não é o filho, não é o marido, não é o patrão. Mas as pessoas vêm dessa forma. Ah, tá tudo ruim. Meu patrão reclama comigo e diz que meu trabalho não é bem feito, porque eu vou pegar o ônibus e o ônibus está cheio, porque é pandemia, porque meu marido chega em casa, quer... São queixas normais? Sim. Quem não quer dois ouvidos para fazer umas reclamações, citar algumas situações? Nossa, todos nós queremos, né? Só que o atendente está preparado para não seguir nas queixas. Como, por exemplo, a queixa de que meu marido me maltrata. Como o atendido ali não é o marido, a gente tem que saber da pessoa que está à nossa frente, sim. E como é que você vê essa situação? Há quanto tempo? Ou seja, a gente tem que dimensionar o problema. Ah, não, eu já fui na casa espírita lá não sei onde, e lá disseram que é obsessão, não sei o quê. Você acha que realmente nós não fazemos análise de outro centro espírita? Cada centro tem o seu regulamento. E vamos continuando o diálogo. Nós temos aí 40, 50 minutos, não tem problema nenhum, tempo nós temos. Ou seja, a situação, um assunto, um tema, pode desencadear uma série de análises e de orientações da doutrina. E aonde a gente vai buscar essa orientação? Por isso é que o atendente tem que ter conhecimento da doutrina. Ah, ele tem que ser um expert. Não, tem que conhecer. A maioria dos casos são enquadrados no Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. Se eu souber pesquisar nesses dois livros, eu vou fazer um ótimo atendimento fraterno. E se eu levar eles comigo na hora do atendimento, melhor ainda. Por quê? Porque quando a pessoa citar vários casos, eu consegui definir um deles como principal, digamos, o apego. A situação dela é apego, ou dele é apego. Vou buscar na doutrina o que o Espiritismo não fala sobre apego. Posso até ler na frente da pessoa, ou do Evangelho. E o que isso vai causar? Quando ela for embora, ele for embora, ele vai levar o quê? A informação do que eu li, e não do que o Ari citou. Não, eu fui lá, tal, fui atendido, e olha, ele leu um texto lá, ou seja, ela vai gravar a doutrina, e não o Ari. Então nós podemos deduzir o seguinte: como eu citei bastante, insisti, repeti, que nós não orientamos, não sugerimos nada. Nós passamos a informação da doutrina. Então, nós somos assim um caminho, ou uma ponte entre a pessoa que está sendo atendida e a doutrina. De tal forma que quando essa pessoa for embora, ela vai lembrar da doutrina e não do atendente. Essa é a atividade do diálogo fraterno na casa espírita. Muito bem. E a proposição, ou seja, um encaminhamento, né? Um caminho mais seguro para aquele problema que a pessoa apresentou. Se é uma enfermidade séria, vamos encaminhá-la, como eu disse, para um tratamento na casa. Se é uma situação de enfermidade emocional, vamos encaminhá-la também para uma casa. Ou vamos dar um fecho da doutrina que mais cabe àquela pessoa. Sempre a doutrina é que nos orienta. Então, a importância de conhecermos a doutrina e estarmos com os livros à parte. Eu citei esses dois, mas
existem outros livros da doutrina. Nós temos os 5 livros, que é o Pentateuco de Kardec, e temos os livros complementares de espíritos, eu diria assim, não vou usar a palavra, mas vou insistir, confiáveis. Porque não adianta nós irmos ali no jornaleiro, numa livraria, e tem um livro espírita aí, a pessoa dá um livro espírita e você acha que tudo que está ali é verdadeiro. Se não colidir com as 5 obras que eu citei, pode até ser. E os livros, por exemplo, de André Luiz, Joana de Ângeles e outros, né? Emmanuel, vários livros desses espíritos, já foi constatado que eles são seguidores do que está previsto no Espiritismo, ou da doutrina espírita. Então, muitas situações são explicadas, são orientadas num outro livro complementar. Joana de Ângeles, por exemplo, os livros de Joana são muito voltados ao sentimento. Então, às vezes, as pessoas precisam ter orientação sobre a ansiedade que está sentindo, sobre a depressão, angústia, apego e várias situações que Joana explica muito bem nos seus livros. Muito bem. Nós citamos que o atendente mais efetivo, perfeito, é Jesus. Então nós não podemos deixar de citar alguns exemplos de pessoas que buscaram esse atendente quando ele estava aqui no planeta encarnado. Vamos citar o caso da hemorroísa, né? Aquela que 12 anos com uma enfermidade, um sangramento, não conseguia resolver, e a gente sabe perfeitamente que naquela época, né, o sangramento, ou seja, uma situação que a mulher passa mensalmente, que hoje é natural, naquela época era uma situação muito difícil que passava a mulher. Ela era obrigada a se afastar de todos, não podia abraçar ninguém, não podia tocar em ninguém. Ela era considerada quase que uma enfermidade de doença. Então imagina 12 anos numa situação dessa. E Jesus, quando caminhava com seus discípulos e a multidão em volta dele, claro, de repente ele para e diz, me tocaram. E aí Pedro fala assim, mas todo mundo está empurrando aqui, todo mundo está tocando. Ele disse, me tocaram com sentimento e com fé. E essa senhora correu realmente com fé, confiante, buscou Jesus para a sua enfermidade. E ela foi curada. E Jesus disse, alguém me tocou. Olhou para trás e ela disse, se ajoelhou e falou, fui eu. E aí ele disse para ela assim, a tua fé te curou. Essa frase, que curou ou te salvou, era bastante utilizada por Jesus. Porque se nós não tivermos fé, não é a palavra fé, é o sentido da fé, é a confiança, é a entrega que nós fazemos quando nós confiamos. Quando nós fazemos essa entrega, a busca de um tratamento, a gente tem, com certeza, o alívio. Não diríamos cura, porque depende de muitos outros fatores, mas diríamos que a pessoa é aliviada de suas dores. Do mesmo caso que a tua fé te curou, hoje nós podemos dizer que Jesus nos alivia através da nossa fé. Mas quem tem a ver o atendimento com... Porque se eu vier a um atendimento, porque fulano mandou eu vir, ciclano, ou chegar para um atendimento, esconder a minha situação, eu não estou buscando com fé. Ou eu estou buscando por curiosidade, né? Ou por qualquer outro motivo, que alguém empurrou, vai que lá você vai ser tratado. Então é importante que a pessoa saiba o que vai encontrar aqui na casa espírita em um atendimento fraterno.
Então, hoje nós estamos com atendimento durante as reuniões públicas, no mesmo horário, domingo, segunda, quinta, nos horários da reunião pública. E terça-feira, a partir de 16h30 até 18h30. Então, as pessoas vão encontrar aqui, quando pediram atendimento, uma pessoa que fez um cadastramento como atendente, se habilitou para tal, e vai receber o carinho daquela pessoa. Puxa, mas como é que vocês fazem o curso para que essa pessoa não incorra em erro? Eu vou citar aqui muito rapidamente, porque, como eu disse no início, de repente algumas pessoas aqui se interessam em fazer o curso, e aí o meu amigo Leco vai, numa próxima oportunidade, vai dizer quando vai ter o curso. O atendente deve, já citei aqui, vou repetir, evitar que o seu conteúdo, sua vivência, sua experiência interfiram no atendimento. É difícil? Sim, é muito difícil. Às vezes a gente procura um atendente já conhecido. Ah, não, vou falar com fulano, com ciclano, que eu já conheço. Aí esse amigo, essa amiga vai ter dificuldade de fazer um atendimento de acordo com a técnica prevista. Porque vai ver naquela pessoa uma amiga. Mas ela vai fazer, ela não vai se furtar. Mas aquela pessoa diz assim, mas você já passou por isso, eu estou me separando, você já se separou também. Cada separação é de uma maneira diferente, não existe casos iguais, nenhum caso é igual ao outro. Tem pessoas que se separam e depois vivem uma vida feliz, tem outros que se separam e depois vivem uma vida triste. Cada um tem uma maneira de viver. Então o conselho dessa amiga vai servir? Não. O atendimento não é um local de aconselhamentos, não é um confessionário. Ninguém entra, cita suas situações, seus pecados e sai com punições. Não é isso, não é. Então o atendente tem que se preocupar muito em não colocar para fora o seu conteúdo, sua experiência, ou a experiência de um amigo. Ah, não, é melhor você procurar um médico fulano de tal, que ele é o melhor que tem no Rio. Pode ser melhor para mim, não ser melhor para o outro. Na doutrina não está previsto isso. Na doutrina não está dizendo que a situação de um amigo ou de uma amiga que deu certo, você pode passar para o outro. Vejam bem, eu estou falando na atividade na casa espírita. Se eu fizer um atendimento fora desses padrões e dessas técnicas, uma conversa amiga, não tem problema nenhum. É até aconselhável que eu passe a minha experiência. Mas aqui na casa, não, é recomendável. Evitar, a pessoa começa a falar, ela já quer dar logo a sugestão, quer dar logo a orientação. Ah, eu ando muito triste, eu não consigo dormir direito, eu choro e não sei o quê. Não, você pegou o evangelho, você faz oração, você já vai logo dando a sugestão, vai logo entrando no médico. Se a pessoa que está ali aceitar isso, ótimo, é um atendimento bom, não vamos dizer que é ruim. A pessoa, ah, não, legal, vou fazer culto do lar, vou assistir as palestras e tal. Mas é melhor nós vermos com mais detalhe a situação e enquadrar na doutrina. Não se precipitar nos aconselhamentos. Calma. Evitar se antecipar com orientações antes de ouvir todas as queixas. Evitar usar de frieza. Como é que eu vou fazer? Vou utilizar empatia com frieza? Não existe, né? Não existe. Como também eu citei antes, né? Entrar na emoção da pessoa. Está chorando, eu vou chorar junto. O atendimento nunca na casa espírita é feita mediunizado o atendente. A única mediunidade que ele utiliza é a mediunidade de todos nós, que é a intuição. Então ele, antes de começar, faz uma prece
Depois, quando terminar, também faz uma prece de agradecimento, que a ajuda é dada na casa Nair Montes. E no momento que eu sou designado como atendente, o plano espiritual também designa alguém para ajudá-lo. Se eu for um atendente, eu sou imperfeito. Não sou Jesus. Então eu preciso de ajuda, sim. Só que a ajuda é dada por intuição, jamais por mediunidade. Então, também não será permitido que a pessoa que está sendo atendida permita mediunidade. Como as orientações vêm da doutrina, evitar a expressão de que realmente eu sei, eu acho, eu penso. Né? Evitar opiniões pessoais, já falamos isso, né? Não existe. Evitar prometer curas. Não, você faz isso que eu estou te dizendo, faz a prece antes de dormir, faz uma prece ao levantar, faz o culto do lar, e que você vai ficar curada. Quem disse? Às vezes, uma enfermidade, ela é divina. Tudo que vem de Deus é divino. Então, às vezes, aquela situação difícil, aquele problema, ele é necessário para o nosso melhoramento interior. Se não fosse necessário os problemas e dificuldades, nós não estaríamos nesse planeta, que é de provas e expiações. Nós estaríamos num planeta mais evoluído. Se nós estamos aqui, que é onde a gente liga o rádio, a televisão, conversa de banco, etc., é o quê? Tristezas, dificuldades, monstruosidades às vezes. E a gente se desestrutura? Não. Por quê? Porque nós temos o recurso da prece. Então nós podemos nos proteger numa situação dessa, onde a pessoa se aproxima e começa a dizer: olha, fulano ali, cortou o pescoço do outro, ali na outra, está sangrando. E você, esse deve morrer. Quem garante isso? Nós somos juízes divinos? Achar que o outro tem que morrer, o outro tem prisão perpétua, o outro... Nós não somos juízes. Não sabemos de nada. Nós não somos na primeira encarnação. Quantas encarnações nós já passamos? Para chegar nesse entendimento de hoje? Muitas encarnações. E nesse entendimento que nós temos agora, a vivência que nós temos agora, né? Porque eu acho que os mais novos eu estou vendo aqui na frente, nós já podemos dizer que não somos a mesma pessoa quando encarnamos. Quer uma prova disso? Tem uma prova disso. Se vocês estiverem com carro, moto, não importa, andando aqui pela Vilela, é lugar de carro e moto. E uma pessoa atravessar, você vai continuar acelerando porque a pessoa estava errada e você estava certo? Não vamos fazer isso. Nós vamos instintivamente saindo de nós a divindade. Porque Jesus é que disse, né, que nós somos Deus. Ele não mentiu nenhuma vez. Então nós vamos deixar sair a divindade e a nossa melhora interior, freando, desviando, e até a gente causa um acidente conosco. Sobe meio fio, bate com o carro, mas atendeu a primeira máxima, que é se colocar na situação do outro, amar o próximo como a si mesmo, porque nós gostaríamos naquela situação dele que o outro fizesse isso também, porque às vezes é uma distração, não é maldade. Eu não vou atravessar na frente do carro para me suicidar. Ainda mais algumas pessoas já com a idade avançada se distraem. Não estou citando meu caso, não. Evitar encaminhar as pessoas para reuniões mediúnicas. Evitar dizer para a pessoa: olha, realmente você está obsediado. Que isso? Quem somos nós para dizer isso? Você está com uma obsessão séria, você está... Mesmo que a pessoa chegue dizendo isso. Disseram para mim que eu estou... Todos nós, vou até deixar ali que é para falar mais francamente, todos nós sofremos interferências espirituais. Não estamos livres disso, não.
E, além de tudo, interferências sutis, como disse André Luiz. São aquelas interferências um pouco mais evoluídas, que até os espíritos do mal, eles também estão se melhorando, estão conhecendo, têm técnicas melhores para influenciar a gente. Allan Kardec fez essa pergunta aos espíritos superiores. Os espíritos encarnados influenciam nos encarnados? E a resposta foi tranquila, simples e objetiva, muito mais do que imaginas. Então, como é que nós vamos dizer para a pessoa que ela está obsidiada? Vamos analisar a situação, ver o que pode ser dado de orientação para ela se proteger das interferências espirituais. Sim, podemos dar, está na doutrina. Ah, mas lá no centro falou que, já disse antes, não temos como analisar situações de outros centros, nem devemos. Ah, uma amiga minha disse... E aí, o que você pensa a respeito disso? Como é que você sente essa situação que está passando? Ah, meu marido me espanca. A tendência nossa, né, falíveis, começar a adrenalina. O quê? Mas como nós temos confiança no trabalho que está sendo realizado, a pergunta vem em seguida. Há quanto tempo você está nessa situação? Há 20 anos. Não tem que ter uma análise melhor sobre isso? Há 20 anos, 10 anos. Então, tudo requer uma análise, pesquisa, e vamos ouvindo e perguntando. Ah, fulano de tal, meu filho mora no exterior. Ou, o caso normalmente que nos aparece é desencarne de alguém. Ah, minha mãe desencarnou, ou meu filho desencarnou, eu sofro muito, não consigo... E aí o atendente não pode se precipitar, diz, não, você tem que confiar, porque no plano espiritual, calma. De repente a pessoa conhece tudo isso. Por que eu vou dizer para uma pessoa que de repente conhece que a doutrina espírita em algumas partes, principalmente na vida eterna do espírito? Há quanto tempo ocorreu? O que você está sentindo no momento? Não, eu sei que ele chega lá, ele é atendido, viu que a gente se precipitasse e ele sabia tudo isso. Mas eu não consigo deixar de pensar nele. Todo dia, aquela situação que ele fazia para mim, ele me acordava, não sei o quê. Não está mais para apego do que para conformação do desencarne? Vamos continuar pesquisando. Porque nós somos assim, a gente é apegado a tudo. Não é só as coisas materiais. Nós nos apegamos ao costume das coisas também. E é mais difícil da gente mudar a nossa estrutura mental quando a gente tem apego às coisas, às situações, às pessoas. E pior quando a gente diz assim, eu sou assim mesmo. Aí está se introjetando que é assim mesmo. E ninguém é assim mesmo. A única coisa que a gente pode dizer que eu sou assim mesmo é divino, porque eu sei que eu vim de Deus. É a única frase que eu posso dizer. Porque Jesus nos disse isso. Mas daí eu dizer que eu sou assim mesmo, numa encarnação, que eu estou ainda melhorando e estou longe do exemplo que é Jesus, da perfeição está longe. Preciso ainda muito aprendizado, muitas experiências. Como é que eu posso dizer que eu sou assim mesmo? Ah, não, eu sou uma pessoa que eu não tenho nada para oferecer para ninguém. Bom, para a gente fechar, eu citei alguns objetivos já na nossa conversa. Mas tem objetivos outros também. Às vezes a pessoa vem para o atendimento para buscar esclarecimentos melhores sobre a doutrina, porque ela estava com visões diferenciadas da doutrina. É uma situação. Eu queria saber porque eu sempre aprendi que era assim, assim, assado, me disseram que não e tal, e eu estou querendo saber melhor. Ótimo, né?
Eu estou querendo saber como é que eu posso trabalhar, como é que eu posso estudar. Ou seja, não existe situações só graves, né? Às vezes a pessoa chegar ali, eu queria um atendimento fraterno. A pessoa que está ali não vai perguntar qual é o seu problema, não vai. Nem é para fazer. Então a própria pessoa vai dizer para o atendente qual é a situação dela. Não, eu tenho câncer de mama. Ok. Então, vamos conversar um pouco mais para ver o que isso está afetando no seu emocional, claro. Essa palavra ainda é um tabu. Tenho câncer. E estou me tratando. Estou fazendo químio, estou fazendo isso aqui e tal. Mas o emocional dela, de repente, ou a pessoa tem menos valia, se considera muito inferior às outras pessoas. Então nós precisamos, buscar a doutrina para essa pessoa, para ela se elevar, se valorizar, conforme deve ser todos nós. Nos valorizarmos, sempre. Nunca nos colocarmos em nível baixo. Muito bem, para concluir, eu queria estimular as pessoas a continuar participando como nós estamos fazendo hoje. Porque nós estamos nos tratando. Todos nós. Estamos nos melhorando graças a essa insistência nossa. Eu vou à reunião pública. Sim. Eu busco fazer o culto do lar. Se eu não conseguir, pelo menos eu faço à noite. Vamos até colocar um tema sobre o culto do lar para a gente ficar sabendo, relembrar. Eu à noite faço minha prece. Eu estou seguindo, eu assisto a palestra. Eu vou até assistir o Ari de novo, porque teve algumas coisas que eu não entendi muito bem. Aí outra hora eu vou assistir, porque vai estar lá no YouTube, à disposição da gente. Até eu mesmo vou assistir para poder ver os meus erros. Nós estamos no caminho certo. Esse é o caminho. Eu decidi essa encarnação? Não. Não. Muito provável que a gente tenha decidido esse caminho antes de encarnar. É muito provável que a gente aceitou vir ao planeta encarnado mais uma vez e unir-se a uma pessoa para ajudar ou não importa qual é o compromisso, e seguir um pouco mais de dedicação, uma religião, uma cultura, uma doutrina, não importa. Porque se fosse a primeira vez, a gente teria dificuldade de ouvir falar em espírito, em vida eterna, em reencarnação, em interferência espiritual. A gente já recebe com um pouco mais de tranquilidade. Entendi mais ou menos? Já está bom. Então essa é a ideia do nosso estudo de hoje. Agradecer a presença de todos, a paciência, e desejar que este nosso Consolador esteja presente em toda a nossa caminhada. Muito obrigado. Vamos ouvir então a nossa irmã, que trouxe a mensagem do plano espiritual. Boa noite a todos. Estão ouvindo aí atrás? Meta do coração. Sabemos que as dificuldades fazem parte da nossa encarnação. São necessárias ao nosso caminho evolutivo. Não é um privilégio seu. Não se entregue ao desânimo, à depressão. Isso nos aproxima dos irmãozinhos menos iluminados, fazendo que os sentimentos negativos se acentuem. Por favor, o suicídio não é a saída. Ao contrário, é um caminho que nos leva para a obscuridade. Lembre de Jesus, de seu amor por nós e por você também. Não pense que Ele a esqueceu. Procure o trabalho na caridade, a leitura edificante
e tão importante, procure a prece. Ela é o nosso sustento. Se também a ajudará, não esqueça que estou sempre perto. Mais fé, mais confiança, e a tempestade com certeza logo passará. Fique em paz e sinta o meu amor eterno por você. Que Jesus abençoe. Então vamos encerrar a noite de hoje fazendo a oração que nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Quem quiser tomar passe, é só aguardar que a galera do apoio vai encaminhar vocês, tá? Uma boa noite a todos.